Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho de casamento, né? O casamento, às vezes, é um pouco difícil, a convivência. Porque quando nós casamos, nós estamos na paixão, né? A gente está apaixonados. Só que depois essa paixão, ela vai diminuindo, não que ela se acabe, mas aí entra a rotina normal, né? E o que nós precisamos entender? Que nós somos duas pessoas diferentes, vivendo juntos como uma só carne. Então, muitas das vezes, nós não conseguimos entender, né, as diferenças um do outro. Então, nós precisamos, né, colocar Jesus na nossa vida. Quando nós colocamos Jesus no nosso casamento, a gente começa a perdoar, a gente começa a entender. Porque Jesus, ele nos perdoa todos os dias. Se Jesus fosse olhar para nós como nós olhamos para o nosso cônjuge, nós estaríamos perdidos. Porque muitas das vezes a gente cobra da pessoa aquilo que nós não conseguimos fazer. Então, uma coisa que eu aprendi ao longo desses 18 anos junto é começar a fazer aquilo para o próximo como se fosse para você mesmo, né? Às vezes você espera algo, mas você não faz. Então, qual que é a melhor forma, às vezes, da gente receber algo? A gente dando, a gente se doando, né? Nós precisamos colocar o amor e a graça dentro da nossa casa. Porque a graça é o quê? É o amor desmerecido que Jesus nos deu, né? Então, se nós dermos um amor que o nosso próximo, o nosso cônjuge, não merece, nós não vamos nos frustrar. Porque, às vezes, a gente acha que a gente deve fazer só aquilo que a pessoa merece receber. E não é dessa forma. O relacionamento a dois é você sempre estar se dando, né? E não querendo receber. Essa é a graça, né? Então, outra coisa muito importante na convivência chama-se perdão. O perdão é muito necessário, porque, às vezes, por falta de perdão, um casamento se acaba. É uma coisa tão simples perdoar, só que a Bíblia diz lá, né, em Marcos, que por causa da dureza do vosso coração, Moisés deu a carta do divórcio. Porém, meu pai não queria assim. Meu pai não fez assim. O Senhor não fez Adão e Eva para que eles se separassem. O Senhor fez o homem e a mulher para que eles fossem uma só carne e ali para sempre, né? Mas por causa da dureza do coração do homem, vem o divórcio. E Moisés deu a carta do divórcio porque o homem, ele às vezes assassinava a mulher na época, né, da lei. Até hoje os judeus ainda vivem na lei, mas naquela época, né, o homem matava a mulher para poder ficar com outra, ou até mesmo como Davi fez, né, matou o marido de Betseba para poder ficar com ela, porque o casamento ele era insolúvel, só com a morte. Ele continua assim, mas por causa da graça, muitos têm feito essa graça virar uma desgraça na vida hoje da família, né? Porque é muito mais fácil você tentar se entender, se perdoar e continuar junto do que você simplesmente, eu vou desistir porque eu acho melhor, acho mais fácil, né? E o Senhor, ele não quer isso para nós. Amém? Outra coisa, nós precisamos entender que não existe família perfeita. Não existe, só na novela. Na novela ninguém tem defeito, todo mundo é bonito.
e nada acontece, né, de ruim. Mas na vida real, família não é perfeita. Amém? Nós precisamos, sim, todos os dias, melhorar a forma da gente ser, porém, nós não somos uma família perfeita. Nós temos nossas debilidades, mas o importante é nós não desistirmos de melhorar. E isso é a diferença. Você não pode continuar, permanecer na imperfeição. Amém? E aqui a última pergunta, né? Como ter um casamento feliz? Irmãos, não tem outro jeito, eu falo por experiência, né? Que meu esposo vai falar um pouquinho da nossa experiência. Só Jesus. Traga Jesus para a sua casa. Traga Jesus para o seu relacionamento. Traga Jesus para os seus filhos. Jesus é o único que pode trazer a harmonia, a perfeição e a graça, o amor, tudo para dentro da nossa casa. Não adianta. Quando nós vemos tragédias acontecer, é porque a pessoa ela não tem Jesus. Ela quer aquela pessoa para ela tem ciúme daquela pessoa, ela queria que aquela pessoa, ela olha para aquela pessoa como se ela fosse um objeto, e ela não é. Como se ela fosse uma propriedade, e ela não é. Então, nós precisamos respeitar o limite do outro. Amém? Então, assim, nós precisamos olhar, né, para a família com Jesus. Com Jesus, tudo vai dar certo. O impossível vai se tornar possível. Aquilo que você não suporta, às vezes, na pessoa, você põe Jesus, Jesus te ajuda. Jesus ajuda aquela pessoa a mudar. Então, nós cremos na restauração de famílias, nós cremos que Deus, Ele pode todas as coisas. Amém? Eu gosto dela que ela diz assim, eu vou falar só um pouquinho, porque você fala muito, né? Isso é a família, tá vendo? Você começa assim, né? Bom, eu quero compartilhar bem rápido aquilo que Deus colocou no meu coração, para que nós fechássemos com chave de ouro aqui essa noite a nossa história, 18 anos de casado, e não é 18 dias, e tem muita história aí, né? Como foi falado aqui sobre essa perspectiva de sentar para projetar uma vida a dois, por uma boa parte de todos os casamentos existentes, isso não aconteceu. E, geralmente, no nosso caso, isso não aconteceu. Nós nunca sentamos à mesa para projetar o que seria da nossa vida a dois. Na verdade, ela viu esse 1,80 m, se apaixonou por ele e já queria casar, né? Achou que tinha acertado na loteria, só não recebeu o prêmio até hoje. Orou pouco, acordou no outro dia, tinha um joio plantado na sua terra, né? Foi assim que ela fez. Não, irmãos, é uma bênção. Glória a Deus. Isso. Então, o que acontece? Depois de 2 anos, alguns anos de casado, eu sempre fui muito centrado naquilo que eu queria. Nunca parei para ouvir muito, né? Isso é um defeito. Por quê? Porque se eu quisesse pintar essa parede aqui de branco, você ninguém tirava da cabeça. Vai ser branco e pronto. E com isso, já com um filho já de 4 anos de idade, eu resolvi sair do Brasil para vir para a Inglaterra. Também não perguntei o que ela achava. Eu disse, eu vou e pronto, é o melhor para nós. Eu vou lá ganhar dinheiro, comprar nossa casa, voltar e ser feliz. E assim eu fiz. Saí, só não comprei a casa até hoje. E também não era a melhor opção. E ao chegar aqui, eu passei 1 ano e 8 meses sem a minha esposa. E antecedente a isso, a gente vivia um casamento dos sonhos, de verdade. Eram muito felizes. Um amor, a Mariana nunca me deixou assim, qualquer risco de dúvida do seu caráter, nunca. Uma mulher totalmente centrada, com um caráter assim, sabe quando você se sente tranquilo? Eu nunca precisei abrir telefone, e-mail para ver se tinha alguma coisa, ou ir buscar escondido no trabalho para ver se na volta do trabalho. Nunca, nunca. Ela sempre foi uma mulher muito, muito, muito centrada e com muito respeito. Mas
esse casamento dos sonhos, por não ter um projeto, né, um business coach para sentar e nos aconselhar, ele acabou saindo dos trilhos. Eu vim para Londres e ela ficou lá com meu filho Júnior, na época era garoto, e depois de tanta tribulação, aí que você vai ver a bobeira que fez, e agora cadê o meu casamento? Que era minha esposa e meu filho junto comigo, né? E aí ela chegou no Heathrow, eu com um buquê de flor enorme para receber uma mulher estranha. Pensa numa mulher estranha que parecia que eu estava vendo um cara de bigode e calça da minha frente. Cara, terrível, terrível. A mulher do sonho, aquele sonho, a gente, como diz, contava as estrelas, né, junto, e agora eu estou vendo uma mulher que realmente não tem nada a ver comigo mais. Mesmo a mãe do meu filho, apaixonado pelo meu garoto que estava chegando, mas o casamento já não estava mais como era antes. E aí vem todos os conselhos possíveis, principalmente uma desgraça dentro da igreja, os conselhos dos cristãos. Você é bonita, nova, mete o pé nele e arruma outro marido. O nosso pastor da época foi um deles, que diz: para que você vai lutar? Ele foi embora, você pode separar, casar com outro, eu faço teu casamento e seja feliz daí para frente. Quando nós chegamos aqui, os pastores que nos aconselharam, tirando um deles, né, que está no Brasil, que ele pagava um preço pela nossa vida, era um homem que foi morar dentro da nossa casa e nos aconselhava, e ele tinha apenas 20 anos de idade, não era casado, mas ele dizia: casamento não se dissolve, casamento tem jeito, porque quem instituiu o casamento é suficiente poderoso para restaurar. E às vezes eu sentava com ele, a gente ia para o monte orar junto, e falava: pastor, mas não tem jeito, cara, não dá, acabou, não tem como, não tem sensação, nada passa, a química não existe. Ele diz: existe sim. Aí foi quando eu aprendi que amor não é um sentimento, ele é uma decisão. E aí você tem que decidir amar, você tem que decidir de volta, trazer de volta aquilo que se perdeu. E a gente buscava em todos os lados uma maneira. E uma das frases que a minha esposa falou em dos seus testemunhos na igreja, que gravou e marcou meu coração, foi ela disse o seguinte, que várias vezes, quando eu estava voltando do trabalho, ela sabia que o marido ia chegar, ela corria para debaixo do banheiro, ia tomar banho e ela orava: Deus, por favor, me dá prazer pelo meu marido, porque eu não tenho mais. E muitas vezes também, ela esperava que houvesse alguma reação da minha parte, e não tinha mesmo. E aí vem aquele tudo, tem outra, ou tem outro, ou sei lá, um monte de situações. E por que hoje nós, como casal, a gente faz de tudo para investir na vida dos casais, e todos aqueles que nos pedem ajuda, a gente divide em dois para poder atender? Porque a igreja falhou muito com a gente naquela época, falhou terrivelmente. Nós nunca tivemos um pastor para sentar com a gente, pegar na nossa mão e dizer assim: olha, espera aí, vocês têm jeito, ou sei lá, deixa eu orar com vocês. Falhou muito, muito, muito. Talvez porque eles não tinham, ninguém dá o que não tem, né? Então a igreja falhou muito com isso. E com isso, nós hoje temos uma chamada de Deus para o nosso coração. Nós queremos investir nas famílias, nós queremos ser ocupado pelas famílias. Cara, um casal, quando nos chama para ir na casa orar, pode ser de madrugada a qualquer hora, para nós não tem peso nenhum. Nós já saímos 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, já saímos de manhã, já simplesmente para sentar junto com o casal e ver eles chorarem. Simplesmente para isso. Dar aquilo que nós não recebemos. Dar o que nós não recebemos, exatamente. Só que nós cremos nisso, nós cremos nesse patamar, nós cremos no poder, né, de Deus para restaurar no casamento. Então, eu não apoio de maneira alguma um divórcio, eu apoio uma separação de corpo em caso de um atentado. Por exemplo, se o marido está prestes a matar a esposa, eu não serei estúpido, fica aí orando até que ele te mate, não. Então você se afaste, se resguarde, busca ser protegida, sei lá, pela autoridade, mas e aí, eu já estou liberada para casar de novo? Eu não faço casamento de jeito nenhum. Apesar que a igreja não casa ninguém, a igreja simplesmente abençoa, mas eu não aconselho.
ninguém a separar. Divórcio, se divórcio fosse solução para casamento, cara, nós seríamos a nação mais feliz, porque hoje dificilmente você vai encontrar, a cada 10 casais, 8 já está no seu segundo, terceiro casamento. E se divórcio fosse a solução, nós estaríamos vivendo o tempo mais lindo da família, da história da família. Isso não é verdade. Então, esse é o objetivo da igreja, né? A Word and Power hoje ela quer investir. E quando nós encontramos parceiros, como por exemplo a doutora Vânia, né, que é ginecologista e fala sobre assunto que com muita propriedade, porque vai falar sobre assunto sexual, vai falar sobre doenças do casal, algumas coisas que eram um tabu para nós, e era difícil falar isso, era difícil se abrir, ou até vezes se aconselhar sobre, e às vezes um casamento se acaba simplesmente se sentar com um profissional 2 horas, aquele monstro vai embora, né? Às vezes o marido está cheio de problema na cabeça e ele acha que agora não, agora é melhor eu pular fora, porque senão ela vai achar que eu não sou mais homem. E na verdade, às vezes, 2 horas de consulta com alguém, 1 hora ou meia hora que seja, esse monstro vai embora. Outra coisa é que nós, nessa trajetória da vida, eu posso testemunhar, né? Aqui na Inglaterra, eu posso confessar que eu já ganhei muita grana trabalhando na construção. Para vocês terem noção, em 2013, eu ganhei, sem falhar, uma semana, 4.600 libras por semana, de lucro do meu trabalho. Tinha 17 pessoas trabalhando para mim na construção, trabalhando com a gente, 2 grandes projetos, uma sinagoga e um hotel. Então, era 4.600 libras toda sexta-feira na minha mão. Aí você pergunta assim, pastor, o que você tem no Brasil e aqui na Inglaterra? Nada. Nada. Então, quando ela estava falando, a Marta estava falando, eu disse para ela assim, cara, se eu tivesse sido inteligente e achado um business coach naquela época para me aconselhar, eu estaria rico. Estaria rico. Às vezes não era o propósito mesmo. Sim, eu acho legal isso, porque a vida não acaba, né? Enquanto há um fôlego de vida, há esperança. Então, eu acho que é importante os casais que estão aqui parar para pensar sobre isso. Será que o que está acontecendo, a maneira que está sendo direcionada a vida, tudo o que está acontecendo, tanto a parte espiritual, quanto também a parte material, dizendo assim, será que está sendo satisfatório? O trabalho do casal, o resultado do trabalho dos dois, está sendo satisfatório? Cara, Deus hoje está dando para nós a oportunidade, de várias maneiras, de nós sermos treinados, né? Tanto através da Bíblia, como profissionais. E às vezes nós queremos espiritualizar tudo. Nossa, é o demônio que está destruindo a nossa vida financeira. E às vezes o demônio é você mesmo, né? Às vezes você é o demônio. E o diabo fica pensando, como diz o Cláudio Duarte, vou pegar essa besteira que esse cara está fazendo, vou aplicar na vida de alguém que deu tão certo, destruiu tanta vida dele, que vai ser bom para destruir a vida de outras pessoas. E a gente deve deixar de espiritualizar muita coisa e ser inteligente, né? E aproveitar essas oportunidades que Deus está nos dando para melhorar o nosso casamento e a nossa vida a 2. Agora, antes que ela tome aqui o microfone, eu ia ler 1 Samuel 30, mas depois você lê, porque o tempo está muito avançado. 1 Samuel 30, do 1 ao 6, que fala sobre quando Ziklag foi invadida, né? E a Bíblia diz que quando Davi chegou da guerra, ele viu as suas mulheres, o seu povo, a cidade queimada, e tudo que era seu foi levado cativo. E Ziklag pode representar para nós várias situações do nosso dia a dia, várias situações da nossa vida. E às vezes o homem, eu quero falar diretamente com os maridos aqui essa noite, às vezes nós achamos tão expert no assunto. Davi estava cheio de medalha, um cara cheio de patentes de guerra, um cara que entrava e ganhava todas as guerras. Agora olha para a sua cidade, para a sua família, e a sua família foi desprotegida, não foi guardada, e agora ela está cativa, está presa. Muitas famílias estão presas, muitas mulheres sofrem porque os maridos estão na guerra e não estão cuidando das vossas casas. Eu posso dizer para vocês, como um exemplo, eu saía de casa por volta das 6 da manhã, voltava à meia-noite, né, trabalhando igual louco, né, e em cima de van e tudo. E eu vou dizer para vocês, ainda bem que o Senhor foi misericordioso comigo e me deu oportunidade de trazer meus filhos para perto de mim novamente.
Quando eu comecei a observar nos últimos 2 anos, eu comecei a entender que os meus filhos estavam indo embora de mim. Principalmente o Júnior, com 16 anos eu percebi uma distância muito grande, e agora, graças a Deus, a gente lá vai, eu já vejo ele mais aberto comigo, ele conversando mais comigo, e o que acontece? Às vezes você bate no peito, não, eu sou o cara da casa, eu sou trabalhador, minha mulher tem que me honrar, ela não pode reclamar de mim, ela não pode nem falar nada, porque sou eu que coloco tudo dentro de casa. Cara, às vezes você é um bonde de guerra, mas é péssimo marido, é péssimo protetor, é péssimo de cuidar da sua família, a sua família fica ao léu. Às vezes você trabalha e traz um saco de dinheiro para casa, mas tudo que ela queria era o quê? Um homem que sentasse com ela simplesmente para ouvi-la. Um homem simplesmente para ela poder desabafar, porque ela está cansada de viver sozinha aqui num país como esse. Às vezes não tem amigos, às vezes não tem uma amiga, às vezes não consegue mais falar com ninguém, e a única pessoa que ela espera que daria a ela ouvido e atenção é você, e você às vezes trabalha demais e não tem tempo. Então, eu gostaria que você pensasse nisso, como homem da casa. Não pensa só como grande provedor, um cara batalhador, um cara valente que conseguiu chegar até aqui. Não pensa só assim. Começa a observar se, talvez é difícil se colocar nessa posição, mas se você fosse a sua esposa, você estaria feliz com você como marido? Será que se você desse esse tempo para ela, se você se colocasse no lugar dela, se você seria uma mulher realizada? E o contrário também, né? E vice-versa. As mulheres se colocar no lugar do marido, será que você suportaria ser esposa desse marido que você é? Então, mas resumindo, né? O Senhor trouxe a restauração, então não desista do seu casamento, não desista do seu cônjuge, não desista. O Senhor, Ele é capaz, Ele é suficiente para trazer restauração, renovar o amor, renovar a aliança. Amém? Nós vamos agora fazer uma oração, a gente quer que todos se levante. Então, representando aqui essa noite, eu não sei, talvez o seu casamento está bem, mas você conhece um casal que não está bem. Talvez você conheça uma família que precisa de ajuda. Se doe para lutar pelos casamentos, pelas famílias. Não se permita entrar nessa mentira de Satanás que, não, qualquer coisa é melhor, cada um para o seu lado. Cara, isso não é o melhor, isso não é o sonho de Deus para a nossa vida. Quando nós decidimos nos tornar uma só família, uma só carne, se o seu dedo, porventura, começar a ficar enfermo, a primeira opção que você tem já vai no doutor lá e diz, não, doutor, já pode cortar e jogar fora. A perna começou a doer, não está funcionando legal, doutor, já corta a perna e joga fora, porque não vale a pena. Não, se você é uma só carne, você tem que lutar pela saúde do casal, tá? Então, que você saia daqui essa noite valorizando ainda mais a esposa que você tem, que você saia daqui valorizando mais o esposo que você tem, os filhos, que você gaste o maior número de tempo possível com relacionamento com a sua família, com a tua esposa, com teus filhos, que você possa, claro, valorizar outras coisas, mas que a sua família seja o seu melhor tesouro, porque o Senhor confiou em você, a esposa, o Senhor confiou em você, o teu esposo, confiou em você, os teus filhos. Então invista tudo que você puder. Invista tudo que você puder para que a estrutura da família seja fortificada e para que o nome do Senhor seja glorificado em nosso meio. Você que não está com o seu esposo aqui ou a sua esposa, que você possa agora, nesse momento de oração, interceder por ele, amém? Ou por ela, mas vamos orar agora, amém? Só que esse vamos orar agora, eu quero que saia um pouco do contexto normal. A gente vai muito na igreja e o pastor fala, vamos orar, aí ele ora, todo mundo fica olhando para ele. Então, para você que está com o seu esposo, com a sua esposa, eu gostaria que você abraçasse, ou da maneira que você quiser, que você ministrasse na vida dela, ou na vida dele, aquilo que você quer que aconteça. Sabe, o melhor lugar para gerar o marido é na cruz. O melhor lugar para gerar a esposa, sabe aquela esposa que você quer, o esposo que você quer, é na cruz. Ali é que nós conseguimos gerar ele. Ou gerar ela, Então nós vamos orar um pelos outros aqui. Ninguém precisa ouvir essa oração, pode ser bem baixinho.